Oi pessoal, eu sou Guilherme Barreto, editor assistente na revista E, uma publicação do Sesc São Paulo. Esse é o Encontros, série de bate-papos com especialistas, artistas e personalidades que discutem temas diversos da atualidade. Hoje, a nossa convidada é a jornalista e escritora Daniela Arbex, uma das repórteres investigativas mais conhecidas do Brasil. Nascida na cidade mineira de Juiz de Fora, Daniela trabalhou por 23 anos no jornal Tribuna de Minas e hoje dedica-se integralmente à literatura de não ficção. Ela é autora de Holocausto Brasileiro, de 2013, que conta a tragédia do Hospital Colônia de Barbacena, além de Cova 312, de 2015, vencedor do Prêmio Jabuti, Todo Dia, a Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss, de 2018, Os Dois Mundos de Isabel, de 2020, Arrastados, os bastidores do rompimento da barragem de Brumadinho, de 2022, e Longe do Ninho, que investiga o incêndio no centro de treinamento do Flamengo, lançado agora em 2024. Nesse bate-papo com a revista E, Daniela Arbex relembra sua trajetória, reflete sobre jornalismo investigativo, compartilha detalhes sobre os bastidores de uma cobertura aprofundada e fala sobre as convergências entre comunicação e literatura. Para fazer a mediação dessa conversa, convidamos Dani Abensur, analista de comunicação na Gerência de Difusão e Promoção do Sesc São Paulo. Essa conversa está sendo realizada no dia 31 de julho de 2024 e integra a série Encontros. A versão editada desse bate-papo também está na edição de setembro da revista E, disponível para retirada gratuita em todas as unidades do Sesc São Paulo. Daniela e Dani, sejam bem-vindos, é uma alegria ter vocês por aqui. Obrigado, Guilherme. Bem-vinda, Daniela. Bom, para a gente começar essa conversa, a proposta seria começar um pouquinho com o seu ingresso na carreira do jornalismo. Você, por vezes, diz que você optou pela vertente do jornalismo comunitário quando ingressou na carreira do jornalismo. Você podia contar um pouquinho para a gente o que é essa perspectiva do jornalismo comunitário e como que isso ficou na tua carreira e com reflexos até a sua atuação hoje? Então, na verdade, o Dani, tudo na minha carreira foi muito orgânico, assim. Quando eu comecei, eu sabia que eu queria ser jornalista. Eu não tinha a mínima ideia que eu seria uma jornalista investigativa, que tipo de jornalismo que eu faria. Eu só sabia e pensava, imaginava que o jornalismo é uma profissão que é para servir o outro. Eu entendia o jornalismo dessa forma, né? Uma profissão capaz de servir a sociedade, servir o outro, era isso que eu queria. Mais do que isso, assim, ser ponte para o coração do outro. Eu sempre falo muito isso, mas eu entrei muito jovem, eu comecei no jornal com 21 anos, eu tinha acabado de me formar, e eu tive a sorte de começar num jornal do interior de Minas Gerais. Juiz de Fora é uma cidade de médio porte, mas eu comecei num jornal que era um jornal importante para o estado, mas um jornal local. E aí eu tive sorte, por quê? Porque me permitiu conhecer a comunidade. E entender a importância desse jornalismo de base comunitária, que é um jornalismo em que você está na rua, que você entra nas casas, que você vê as demandas da população e que você volta. Porque eu acho que no Hard News a grande questão é que a gente vai e entra e vai embora. E eu sempre voltei, sempre. Não só na literatura, mas desde quando eu fazia jornalismo diário, né? E aí, se a gente pensar, fiquei 23 anos no jornal, fiz mais de 2.000 manchetes do jornal. Então, assim, enfim, um exercício muito pleno do jornalismo, né? De estar ali todos os dias fazendo matérias, mas isso me ensinou muito, porque aí eu aprendi algo que eu acho essencial para o jornalista, que é gostar de gente. Aliás, se a gente não gosta de gente, é melhor não ser, escolhe outra coisa, não dá para ser jornalista. Então era isso, assim, a rua, você estar na rua, você entende o que a sua comunidade precisa. E esse contato, e me ensinou mais também, Dani, me ensinou a entrar na casa do outro também. Porque eu falo que esse é um lugar muito sagrado, assim, né? E que você só entra não só na casa do outro, mas você só acessa a memória afetiva se você for convidado. É um lugar
que é muito privilegiado para o jornalista se você te permitirem entrar. Então, eu fui aprendendo a entrar nessas casas, nessas histórias, e conhecer essas pessoas e entender um pouquinho da complexidade humana. E nesse contato com o ser humano, né, e são o que a gente fala no jornalismo, as fontes, né, também, né, você foi estabelecendo, vamos dizer assim, regras para esse tipo de contato, porque assim, você nas suas obras, né, tirando principalmente pelos livros publicados, você acaba entrando em contato com vítimas, parentes de vítimas de tragédias, de grandes omissões, né, como você diz, é, partes dessa situação também que estão, vamos dizer assim, do outro lado ali, né? Como que você estabelece para ter esse contato, vamos dizer assim, chegar num caminho ético também de lidar, de construir, até a questão do que o Pedro Bial colocou no prefácio do Arrastados, que ele fala que você cria livros monumentos, né? Que são livros que são muito respeito e uma homenagem às vítimas mesmo dessas tragédias, né? Como que você constrói essa sua relação com as suas fontes? Então, na verdade, eu precisei desconstruir alguns mitos da própria profissão. Eu acho que o principal era assim: o jornalismo ele é imparcial. Isso não é verdade. A gente, na verdade, assim, a gente não tem lado, mas o jornalista ele tem que estar ao lado de quem sofre. Isso aí não tenho nem dúvidas, né? Então, eu precisei desconstruir alguns mitos. E não tem técnica, você vai aprendendo a fazer. Na verdade, quando eu comecei, eu não sabia, por exemplo, que as fontes tentam te manipular. Eu não sabia, eu não conhecia essa relação que tem um limite da ética também, né? Muito tênue. Mas assim, eu intuía, dentro da minha seriedade, que eu queria ser uma repórter que tivesse credibilidade. Isso para mim era fundamental, até hoje é a única coisa que eu tenho é o meu nome. Então, que eu precisava, nesse caso, com as fontes, ter manter esse limite. Então, assim, eu nunca me deixei manipular por uma fonte, nem por aquela que era sua fonte de te passar informações privilegiadas e que depois vem te cobrar por isso. Várias vezes eu tive embates com pessoas que foram minhas fontes, porque quando a pessoa se propõe a ser uma fonte sua, não é um personagem, uma fonte sua, ela também tem interesse, obviamente. Então, muitas vezes aconteceu, puxa, mas eu sempre fui sua fonte, por que agora você me denunciou? Me lembrei de um caso envolvendo o comandante da Polícia Militar, que era uma alta patente, que realmente era minha fonte quando interessava. Mas quando eu descobri que a Polícia Militar estava, na verdade, modificando os boletins de ocorrência para tentar fazer cair a criminalidade violenta, então o homicídio virava encontro de cadáver, né? Alterando a realidade exatamente para mascarar a violência, eu não podia deixar de denunciar a polícia. E aí ele me cobrou. Poxa, me ligou e falou assim: o governador me chamou na sala dele, eu quase perco meu cargo por causa dessa matéria e tal, não sei o quê. Sempre fui sua fonte. E aí eu fui muito firme com ele, coronel. O senhor sempre foi minha fonte, porque o senhor sempre teve os seus interesses, mas eu não te devo nada. Então, assim, eu acho que essa é uma postura importante, diferente da postura das pessoas que foram vítimas, que é uma postura, eu penso, de acolhimento, é uma postura de empatia, de uma escuta afetiva. Eu acho que talvez uma das coisas que eu aprendi ao longo do tempo, e mais importante da minha carreira, foi conseguir oferecer escuta qualificada, mas mais do que qualificada, afetiva. Porque a palavra e a escuta, elas curam. E isso é uma coisa que eu fui aprender. E hoje, agora, recentemente, eu fui ler vários psicólogos falando do quanto a escuta ela cura, e eu vejo isso na prática, nas entrevistas que eu faço com pessoas que já estão machucadas e atravessadas por várias dores e perdas, que quando percebem que você tem um interesse real pela história dela e elas conseguem te falar disso, elas saem melhores. É uma coisa muito poderosa. Então, eu acho que essa é uma profissão que te dá muito poder, né? Assim, no sentido de você mexer com a sociedade, de você atravessar pessoas,
mas que você precisa ter muita responsabilidade, porque tem um limite, inclusive com os personagens, assim. Eu tenho uma relação muito próxima, mas eu também nunca permiti que eles me manipulassem, porque às vezes as pessoas elas querem sair bem na fita, é normal, né? Então às vezes elas querem te passar uma coisa que não foi exatamente daquela forma e tal, e eu nunca permiti. Eu tenho uma relação de proximidade, mas há um respeito de não permitir qualquer interferência no meu trabalho. E tem dado certo nesses 30 anos. Não é fácil, né? Porque, enfim, eu já passei por muitas coisas ao longo desses 30 anos de carreira, muitos enfrentamentos, mas sempre saio mais forte. E sempre mantendo o que para mim é essencial, que é a credibilidade do meu trabalho. Perfeito. E eu acho que no Cova 312 é um que você revela bastante do seu trabalho Dos do fazer bastidores. jornal. Eu achei muito interessante, principalmente na terceira parte dele. Assim, para quem não leu, eu recomendo muito porque revela muito desses detalhes. Assim, é bem interessante. Mas antes da gente falar de algumas outras obras suas, eu queria começar pelo best-seller, pelo Holocausto Brasileiro, que foi o livro que apesar de foi lançado em 2013, lá você já era muito conhecido no meio jornalístico, muito premiada. O seu trabalho na Tribuna de Imprensa, da Tribuna de Minas já reverberava muito, mas o Holocausto Brasileiro meio que te jogou para além desses limites, né? O Brasil passou a te conhecer, fora do Brasil também. Acho que o dado mais recente que eu vi foram mais de 300 mil cópias vendidas entre Brasil e Portugal. Teve Sim. adaptação para o documentário, né, que você co-dirigiu. Teve também uma série. Agora foi lançado um filme também inspirado, né, os dois inspirados livremente, né? Acho que você é co-roteirista, né, do filme, pelo menos. Sou consultora Consultora desses, do. né? Tá. Consultora. E a minha pergunta sobre o Holocausto Brasileiro é o seguinte: por que que essa história, você tem algumas hipóteses de por que que ela gerou tanto interesse? E eu digo, porque ela está reverberando até agora, e você mesma, antes da gente entrar, você estava comentando que você vai ser chamado para uma convenção aí ligada à saúde mental, quer dizer, você ficou vinculado a esse universo para sempre, né? Sim, eu acho que o Holocausto virou, felizmente, assim, para minha honra, uma referência para a saúde mental. As pessoas os trabalhadores da saúde mental falam, e aí eu vou tentar falar com humildade, mas eu parece que não é humilde, que ele é a Bíblia da saúde mental no Brasil. E isso me deixa muito feliz, não porque é o meu trabalho, mas porque é uma vitória do jornalismo, no sentido da gente revelar e construir, através do trabalho jornalístico, a memória coletiva do Brasil. E tem uma coisa, muito você perguntou sobre, por que você acha que ele ainda reverbera, né? Porque é uma temática universal. Qualquer um de nós, todos que estão aqui assistindo esse bate-papo e tal, qualquer um de nós, na nossa vida, na nossa história, na nossa família, tem alguém que em algum momento teve algum tipo de sofrimento mental, inclusive nós mesmos. Então, essa é uma temática universal muito atual e será sempre atual. Principalmente porque, e inclusive um livro recente, né, que foi lançado, acho que foi pelo Sesc, né? A Loucura na Civilização, é do Sesc. É sim, Então, lançamento das edições então, Sesc. fala muito sobre essa questão de que o controle de corpos e subjetividades consideradas desviantes é recorrente na história, principalmente dos corpos negros. Então, isso não é agora, isso é de sempre, entendeu? Esse livro é muito importante porque ele vai contar essa história do quanto a loucura está presente em todo o processo civilizatório, enquanto todos os paradigmas, enfim, que precisam ser quebrados ainda e tal. Então, eu acho que esse é um tema fundamental. E você colocou muito bem, Dani, eu era conhecida no meio jornalístico, mas eu não era lida nacionalmente, porque o meu jornal era um jornal local, a gente tinha, claro, pegamos o período da internet, mas ainda assim com pouca visibilidade. Então, quando eu lancei o Holocausto, para mim também foi uma surpresa enorme, porque era um texto que eu sempre fiz no jornal, né? Assim,
era o meu texto, era o que eu sabia fazer enquanto jornalista. E aquilo foi impressionante. A gente ficou entre os 10 mais vendidos por meses, né? E aí, quando a Folha, na época, tinha uma lista, primeiro lugar em ciências sociais, Holocausto, primeiro lugar em história do Brasil, Holocausto. Foi uma coisa impressionante mesmo, assim, e até hoje ele é meu livro que vende mais, e é o meu livro mais conhecido. Eu acho que pelo poder que ele tem de nos fazer lembrar do que nós fomos capazes de fazer, né? Do que a omissão coletiva foi capaz de fazer, do tamanho da barbárie que a gente permitiu que acontecesse. Então, ele é um livro muito incômodo, muito indigesto, difícil, mas ele é altamente necessário, porque ele conversa com a gente sobre coisas que vão sempre nos atravessar. Ele fala sobre preconceitos, ele fala sobre algo que está na base da lógica manicomial brasileira, que é o racismo. Se você parar para pensar, 80% das pessoas encaminhadas para o colônia eram negras. Então, ele dialoga com temas, sobre temas muito sensíveis e que vão continuar sendo atuais, porque a disputa sobre a saúde mental no Brasil, ela ainda é permanente. A saúde mental no Brasil ainda está em disputa. Essa é a questão. Então, a gente tem avanços importantes, mas retrocessos que nos assustam. Fala, gente, como é que nós voltamos uma década, né? Então, eu acho que é sobre isso. O Holocausto, ele tem esse... E o Holocausto também, eu acho que um pouco do meu texto, da minha literatura, ele é um livro muito humanizado, né? Ele humaniza pessoas, ele tira da invisibilidade pessoas que passaram a vida na invisibilidade. E ele tira do anonimato essas pessoas, porque eu não queria que elas morressem da mesma forma que elas viveram. Eu queria que elas tivessem um rosto, um nome, um sobrenome e uma história. Porque todo mundo tem uma história. E elas, quando entram ali, elas tiveram a sua dignidade confiscada. Então, os sobreviventes queriam muito falar. E era a primeira vez que eles tinham sido procurados, eu não sabia disso. E eu confesso que a repercussão me assustou muito. É muito mesmo, assim, porque de repente aquilo, eu falei, gente, o que está acontecendo aqui, né? E aí eu comecei a dar entrevista, quer dizer, coisas que eu fazia, mas pequenas, assim, né? E de repente eu falei, meu Deus, eu estou conversando com todo mundo. E o jornalismo também é isso, né? Quando eu falo que é ponte, que é você atravessar os saberes e você conseguir alcançar desde uma trabalhadora sem formação e tal, né? Até aquela pessoa que, sei lá, com doutorado, é conversar com todo mundo, né? Mas para além da temática, né, eu acho que a forma da sua escrita, ela também contribui muito para o sucesso e para o alcance das suas obras, né? Você Que tem aquela bom. agilidade do texto jornalístico, mas ao mesmo tempo, nos livros, você constrói ali uma narrativa instigante, você segura certas informações, solta ali mais na frente. Não é a estrutura de lead, olho, tal, nada. É outro caminho. Como é que foi para você fazer essa... Houve uma transição para você do jornal diário para o texto literário? Não, então, essa é uma ótima pergunta, assim, porque eu te falei que na minha carreira tudo é muito orgânico. E eu falo que nem sempre é o jornalista que escolhe a história que ele vai contar. Muitas vezes ele é escolhido pela história, e eu me sinto assim em todos os livros que eu publiquei até aqui. Agora, quando eu lancei o Holocausto, eu ainda estava trabalhando no jornal. E foi muito interessante, porque eu não sabia nada sobre escrever livro, eu não tinha feito curso de nada e tal. A única coisa que eu tinha certeza é que o texto jornalístico do Jornal Diário, ele não podia ser o mesmo texto que eu ia fazer num livro. A única certeza que eu tinha, que eu não podia, que tinha que ser diferente. E aí eu me lembro, isso foi muito bacana, eu tinha um colega que trabalhava na Folha na época, e eu conheci ele no Correio Brasiliense. E foi ele quem apresentou o meu trabalho para a editora de São Paulo e tal, que quis publicar o Holocausto, e me procurou para isso. E eu falei para ele assim: olha, eu achei que eu soubesse escrever, mas eu não sei. Tem um mês que eu estou olhando, eu já tinha feito toda a apuração, tá? Que eu olho o computador olha para mim, eu não sei escrever. E ele disse assim: ô Dani, você já fez alguma coisa? Eu falei: eu fiz o primeiro capítulo e mandei para ele.
Aí ele me respondeu assim: eu não sabia que você era uma escritora nata. Aí ele me destravou, entendeu? Assim. E aí foi escrevendo é que eu percebi que a gente podia, a literatura tem isso, esse poder, né? E essa liberdade, né? Que você não precisa contar tudo no lead, como é uma matéria de jornal, às vezes até de revista que você apresenta tudo e tal. Não, você pode guardar coisas para fazer o leitor virar a página, entendeu? E aí eu fui fazendo, mas eu não sabia como fazia, não. Por isso que quando eu terminei o livro, que o livro foi lançado e que as pessoas ficaram, sei lá, apaixonadas e tal, eu falei, gente, mas o que será que aconteceu aqui? Mas era isso, assim, né? Então, e ao longo da minha carreira literária, aí sim eu fui aprendendo fazendo, nunca com técnica, com curso, nada disso, fazendo a prender a atenção do leitor, entendeu? E aí, porque eu também escrevo como uma leitora, tem isso também. Eu respondo com as perguntas que eu gostaria que eu tenho como leitora. E eu tenho como uma espectadora. Quando eu assisto uma notícia, ou eu leio qualquer coisa, eu falo assim, mas e isso? Mas não perguntaram isso? Ah, não, mas eu sinto que eu quero saber. Eu sempre fui aquela pessoa que quis saber mais. Sempre. Mais do que querer saber, a minha escrita ela é muito descritiva. Eu Sim. acho isso fundamental, porque eu preciso, eu tenho necessidade de entender o que se passou naquele lugar. Então, eu preciso sentir o cheiro do lugar, eu preciso viver o lugar. E se eu preciso, quem está lendo, eu acho que também precisa, não sei, entendeu? Então, eu queria colocar o leitor nesse lugar, até porque quando ele consegue deixar o seu lugar para entrar no lugar do outro, isso é um baita exercício de empatia. Quando ele volta para o lugar dele, ele está diferente, ele está com muito mais compreensão do lugar do outro, entendeu? Eu acho que esse, para mim, é a coisa mais importante do meu trabalho, que é despertar a simpatia no outro. Daniela, chegou uma pergunta aqui no chat, nossa colega Tamires, da Gerência de Programas Sociais, ela pergunta o seguinte, ela cita aqui algumas das suas obras, né, Holocausto Brasileiro, Todo Dia, Mesma Noite, Longe do Ninho, ela pergunta o seguinte, para você, de que forma contar essas histórias cristaliza no imaginário brasileiro o descuido aos direitos humanos no nosso país? Outra coisa que fico imaginando ao ler os seus livros é quão difícil profissionalmente e pessoalmente falando é mergulhar nessas histórias tão dolorosas. Como você lida com isso? Então, vou começar do fim, e aí eu respondo a primeira. Eu falei aqui, né, que acessar esses lugares que você só acessa se você for convidado é muito precioso. E eu, até o Todo Dia, Mesma Noite, né, que narra a história não contada da Botkiss, eu tive muitas sequelas dessa pesquisa profunda. Eu fiquei, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu fiquei 2 anos lá. Então, eu ficava entre o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, deixei meu filho, meu marido, enfim. Isso foi muito difícil para mim. E ao final do processo, eu tinha perdido metade do meu cabelo, tinha engordado 10 quilos. E eu fui entender, e assim, foi muito difícil quando eu terminei o Todo Dia, Mesma Noite, foi a primeira vez que eu precisei de ajuda de terapia e tal. Aí eu fui entendendo ao longo do processo, assim, gente, eu tô me colocando num lugar completamente errado, que não é o meu lugar. Meu lugar não é nem de longe o lugar da vítima. Esse luto que eu estou vivendo não é meu. Então, eu vi que eu estava me colocando em um lugar equivocado, que eu precisava entender qual era o meu lugar nessas narrativas. Aí, com mais tempo e amadurecimento, eu fui entendendo que o meu lugar é de privilégio. Porque memória afetiva é esse espaço que eu falei, que você pode ser a melhor jornalista investigativa do Brasil, ou melhor que for, que você só acessa se alguém te permitir. Então, quando alguém te entrega o que tem de mais precioso, que é essa memória afetiva, você precisa honrar isso. Então, o meu lugar é dessa narradora que está ali narrando de um lugar muito privilegiado, porque eu estou olhando para dentro.
entendeu? E isso me fortaleceu, porque se a cada livro que eu escrever eu ficar nesse estado que eu fiquei no Todo Dia Mesma Noite, assim, eu vou adoecer e não vou conseguir cumprir o meu trabalho. Então, eu precisei passar por um adoecimento, né? Emocional e até físico para entender que eu precisava é, me colocar em um outro lugar. E a primeira pergunta sobre se isso cristaliza, né? Se isso na verdade, eu acho que escancara, né? Eu acho que os meus livros, eles escancaram a cultura da impunidade no Brasil. Eu falo sempre que essa cultura da impunidade faz com que essa cultura alimente a próxima tragédia. Então, não por acaso, e a gente precisa falar muito disso, as maiores tragédias brasileiras não tiveram responsabilização. Não é por acaso. Se você pensar, Boate Kiss, 242 mortos, Mariana, 20 mortos. Depois vem Brumadinho, 272 mortos, e Ninho do Urubu com 10 meninos mortos. E fora a questão, fora todas as mortes pós-tragédia, né? Por exemplo, em Maceió, que tem havido que as minas da Braskem, né, têm provocado uma desocupação em massa de vários bairros e tal, 60 mil pessoas provocou, na verdade, eu acho que é eles são refugiados, no final das contas, as pessoas estão sendo obrigadas a deixar suas casas, né, e o seu lugar no mundo. E aí você tem mais de 50 suicídios. A gente não fala sobre isso, a gente não discute isso, a gente nem sabe disso. Mais de 50 pessoas se mataram depois disso. Olha as repercussões pós-tragédia. Então, eu falo que o 27 de janeiro de 2013 repercute até hoje. Por isso, Todo Dia, Mesma Noite, ele não terminou, né? Como 25 de janeiro de 2019, com o rompimento da barragem de Brumadinho, repercutindo até hoje. Então, acho que o meu livro os meus livros escancaram essa cultura de impunidade. E mais do que isso, por que eu entendi que um dos papéis mais importantes do jornalismo era construir a memória coletiva do Brasil? Porque se você esquece, você nega a história. Né? Esquecer é negar a história, mais do que isso, né? E se a gente esquece, a gente repete os erros do passado que nos trouxeram até aqui. Então, a gente precisa lembrar. Tem uma frase que eu escuto muito: o brasileiro não tem memória. A gente não pode ter memória daquilo que não foi construído. Para ter memória, a gente precisa construir memória. A gente também não desenvolveu o hábito de construir memória. Tanto é que a gente se esquece, porque são tantas coisas que acontecem que a gente vai virando a página e vai esquecendo, e uma tragédia supera a outra, e não é assim. A gente precisa lembrar do que aconteceu para que a gente se instrumentalize para lidar com o presente e para enfrentar o futuro, já que eu acho que todo mundo aqui que está aqui nesse ambiente hoje, nessa discussão, a gente parou o nosso dia para conversar, todo mundo quer uma sociedade melhor, mais justa, onde caibam todas as pessoas, né? Então, eu acho que é o desejo de todos nós. No final das contas, é isso. A gente quer ter sucesso na carreira, quer ter felicidade na família, mas a gente também não vive sozinho. Então, não dá para a gente ser feliz sozinho, não, gente, né? Então, eu acho que meus livros, eles jogam na cara, né? O que a gente está fazendo dentro de uma sociedade que é injusta, que é completamente desigual. O que a gente está fazendo para mudar isso? Por isso que incomoda, às vezes a gente não consegue nem lidar com isso, né? Porque incomoda, tira a gente da nossa zona de conforto. E, Daniela, pegando um gancho nisso que você estava falando da construção da memória coletiva do país, no pós-fácil do Cova 312, na edição mais recente, que é a que saiu pela Intrínseca em 2019, você comenta um pouco sobre o momento político, a questão das fake news, né? Você traz isso ali posteriormente. E ali o Cova 312 fala do período da ditadura, que é um período que
passa por um revisionismo que vem e vai embora de vez em quando, né? Sim. Mas, de um modo geral, essas lutas de narrativas que a gente vem tendo nos últimos anos, como é que você tem visto isso? Tem impactado o seu trabalho? Se você puder comentar um pouquinho sobre isso. Então, o meu trabalho não, porque assim, o que eu falei, eu consegui, graças a Deus, assim, ao longo de 30 anos também, de muito suor, é, criar e ter uma credibilidade em torno do meu trabalho. Então, assim, eu me lembro quando eu lancei o Longe do Ninho, na véspera do lançamento, um advogado de uma das famílias me disse assim: Daniela, você vai lançar esse livro amanhã, depois de amanhã o Flamengo já está entrando com uma ação contra você. E eu disse para ele: o Flamengo não vai me processar, porque o Flamengo não tem como me processar. Porque as informações que eu trago aqui são todas baseadas em documentos, em levantamentos. Eu estou super tranquila em relação a isso. E isso realmente não aconteceu. Não houve nem processo e nem um desmentido. O Flamengo nunca veio a público para dizer, não, é isso aqui que ela levantou, que foram muitas informações novas, que, ao contrário, que mudaram a narrativa oficial. Qual era a narrativa oficial no caso do Ninho do Urubu? A narrativa oficial durante 5 anos que o Flamengo, o clube, enfim, e a própria mídia reproduziu ao longo de 5 anos era que os meninos morreram dormindo, tipo como se isso minimizasse alguma coisa, né? Morrer dormindo ou não estando dormindo, como se isso minimizasse, não minimiza nada, a dor é a mesma, né? Mas numa tentativa de abrandar o que aconteceu. E aí a gente conseguiu não só reconstituir o incêndio, mas a gente conseguiu mostrar o que aconteceu em cada quarto, antes, durante e depois do incêndio. A gente conseguiu levantar a temperatura que o container chegou a 600 graus. Isso muda tudo. A gente conseguiu provar que nenhum dos meninos, de 10 meninos, só 2 morreram dormindo, não foram dormindo, eles foram asfixiados. Por isso eles não reagiram. Enquanto dormiam, eles já foram asfixiados. Mas que dos 10 meninos, 8 tentaram fugir. E mais do que isso, não só tentaram fugir, tentaram salvar a si mesmos e aos colegas. Existia toda uma narrativa de que os adultos foram heróis ali, né? Porque eles socorreram os... Não, heróis foram os meninos, que mesmo numa temperatura inimaginável, ainda fizeram de tudo para tentar fugir. E quando os bombeiros chegaram ali, e eu vou responder a pergunta sobre as fake news, mas quando os bombeiros chegaram ali, eles encontraram em um dos quartos 2 meninos, um fundido ao outro, 2 corpos, né? E eu perguntei para o perito, mas o que sugere essa imagem? Ele disse assim, que um levou o outro nas costas. Mas quem era esse um? Quem era esse um e quem era o outro? Aí eu consegui, no IML, descobrir, porque geralmente no local de crime, que eles chamam, qualquer cena em que há uma tragédia em massa, as vítimas são numeradas e essa numeração muda quando chega no IML. E se tivesse mudado, a gente nunca saberia quem era esse menino que carregou o outro. Quando eu cheguei no IML, a legista me disse assim: oh, nunca ninguém me perguntou isso, eu acho que eu anotei os números deles. Eu não mudei, tá no caderninho, não estava nem no computador, Dani, presta atenção. E aí eu descobri que o corpo número 5 e o 6, o menino que levou o outro das costas, eles eram melhores amigos. E o menino 10 centímetros mais baixo carregou o de 10 centímetros maior nas costas. Numa afetividade que vence ali o medo da morte, que eles deviam estar sentindo muito medo, mas um disse, eu não saio sem você, e nenhum deles saiu, né? Porque não tinha como sair. Então, é sobre isso. Eu acho que boas apurações, elas desconstroem qualquer guerra de versão. O que me incomoda hoje, o que na verdade, assim, me dói, é a gente ver que a narrativa não é mais importante, sim as guerras de versões. A gente precisa colocar a narrativa no lugar que ela tem. Claro que ela é importante. Então, se vai, por exemplo, Israel fala, não, eu não fiz isso, Hamas, não, eu não fiz, foi ele que atirou. Cabe a nós, jornalistas, mostrar quem atirou. Não é deixar as pessoas sem saber nessa guerra de versões, nessa era da pós-verdade. Entendeu? Gente,
Desde quando a verdade não é importante, o que nós fazemos, modestamente, é tentar se aproximar com a nossa apuração, com a nossa investigação, com o nosso trabalho, ao máximo da verdade. Nunca vai ser a verdade absoluta, a gente não tem esse poder, mas aproximar ao máximo da verdade. E o que nós estamos falhando enquanto imprensa é permitir que a sociedade continue em dúvida. Que essas guerras, aí nada mais, não, falou isso. Ele está falando isso é porque ele é da esquerda, ele está falando isso é porque ele é da direita. Quer dizer, os fatos não importam mais. Agora, só as ideologias. Isso está errado, porque a gente está sendo desinformado o tempo inteiro. Então, cabe a gente, jornalista, colocar os pingos ali e mostrar. Não é assim. Ah, o Flamengo disse isso, mas é isso. Entendeu? Sem acusação, porque nosso papel não é de julgamento, mas o nosso papel é de esclarecimento. Isso é intrínseco a nosso exercício profissional. Nós não podemos permitir que, é igual aquela história lá atrás que a gente aprendeu na faculdade. Eu fui lá cobrir o circo, mas cheguei lá, pegou fogo, eu voltei. Gente, a história tá ali. Tá chovendo, outro falando, não tá chovendo. Pô, põe a cara na janela. Tá chovendo? Se não tiver. É isso que o jornalista tem que fazer, pôr a cara na janela e dizer: isso não se sustenta. Quando a própria Vale, então vamos para a Vale ali no Arrastados, né? No meio da barragem de Brumadinho, que a Vale o tempo todo falou que não sabia, cabe a nós, jornalistas, mostrar se sabia ou não. E a gente foi desconstruindo toda a narrativa do não sabia. Porque 2 anos antes do rompimento da barragem, a Vale foi alertada por um painel de especialistas que o fator de segurança da barragem da B1 que rompeu, estava abaixo do mínimo aceitável, 2 anos antes. A consultoria alemã, né? Não, isso foi por uma comissão de um painel de especialistas brasileiros, de engenheiros e tal, fizeram um alerta 2 anos antes. 1 ano antes, aí sim, circulou internamente na Vale, na alta cúpula, um ranking com as 10 barragens com maior risco de rompimento. E a B1 estava lá, em 8º lugar, não estava nem em primeiro. E isso não fez com que a Vale tomasse a decisão de parar a mina. Como se não bastasse, 4 meses antes do rompimento da barragem, a Vale fez um plano de ação de emergência de barragem, que é obrigatório para quem tem um negócio de mineração, em que ela precisava calcular hipoteticamente o número de vítimas e num caso de rompimento, fazer um cálculo num caso de ruptura hipotética. E ela calculou que morreriam 200 pessoas com alerta de sirene e que a mancha de lama passaria exatamente por onde passou. Então, a Vale, e eu falo isso no livro e mostro, ela tomou uma decisão consciente de manter a mina funcionando. A despeito, haveriam mortos, mas eu vou fazer o cálculo. Se eu manter a mina funcionando, se o prejuízo é maior do que eu fechar a mina, o prejuízo é maior para mim, eu vou manter ela funcionando e eu indenizo. Essas 200 vítimas que chegou depois a 272. Isso é uma aberração. A gente precisa colocar e informar, porque esse é o nosso papel. Se a gente abrir mão disso, a gente está abrindo mão do nosso exercício. Então, isso realmente é uma coisa que me angustia muito, 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 muito. Hoje a verdade não importa. Porque isso também é um projeto de poder, né? Descredibilizar a imprensa e dizer que tem uma imprensa que é comprada, que tem não sei o que, exatamente para enfraquecer o nosso papel, porque a gente na verdade, a democracia, o jornalismo, ele sustenta a democracia. Então, quando você ameaça o jornalismo, você está ameaçando a democracia, né? Daniela, ainda nesse ponto, eu ia te perguntar o seguinte: se você hoje, Daniela Arbex, onde você for, o seu nome já carrega uma credibilidade e um lastro, né? Mas você vê ainda. Hoje você tem pessoas que abrindo um canal no Instagram e
e divulgando e fazendo notícias de algum lugar, a gente vê isso pelo mundo, né? Você vê ainda um papel importante nas instituições, nos veículos, né? Você trabalhou 23 anos num veículo de imprensa, você tem uma editora hoje também que está contigo. Você vê a importância nessas instituições, nesses veículos por trás do Vejo, claro jornalismo? que sim, lógico que elas são importantes, principalmente instituições que têm uma trajetória de luta pela democracia, que discute temas que importantes na criação de políticas públicas. Então, é lógico que essas instituições têm e sempre terão seu papel, inclusive da mídia, com todas as críticas que a gente vê e tal, eu acho que tem. Mas eu também percebo, e isso era uma coisa eu tinha, quando eu saí do jornal, meu maior medo porque é Daniela Arbex da Tribuna. Eu tinha muito medo de perder o sobrenome do jornal. E aí eu fui entendendo também que eu podia ser o meu veículo, meu próprio veículo. Porque o que eu tenho, que eu acho que, dentro do que cada um faz, o que eu tenho que eu acho que é o melhor que eu posso oferecer? Conteúdo. Então, eu entendi que isso que eu tinha também era um valor, né? E que, eu escrevia na tribuna, mas o que era importante do que eu fazia é que o conteúdo que eu criava ele era relevante. O que eu publicava era socialmente relevante. Então, é isso que eu acho que eu preciso continuar fazendo, seja em que plataforma for. Meu trabalho mostra isso. Mostra, a gente tem hoje muito medo, assim, né? Eu acho que você ter uma revista por 30 anos, poxa, isso é resistência, parabéns, isso é incrível, e que tem muito seu lugar de importância de dialogar com a sociedade, então a gente precisa aplaudir. Isso é uma baita resistência, mas a gente também pode conversar através de outras plataformas, tanto assim que o Holocausto foi relevante como livro, ele foi relevante como documentário, como série de ficção, como filme, porque é a qualidade do conteúdo. É isso que a gente precisa cuidar para a gente continuar produzindo um conteúdo de qualidade. É claro que tem público para tudo, enfim, mas me incomoda, me assusta muito assim, as pessoas é, tomando como verdade ou elegendo alguém para acreditar, sem checar mesmo, meu Deus, quem é aquela pessoa, qual é o histórico daquela pessoa, mas eu não posso ficar preocupada com o outro, eu preciso fazer o meu trabalho. E o que eu acho bonito é que o meu trabalho tem mostrado, fora do jornalismo, quanto o jornalismo é importante. Hoje, as minhas maiores palestras, eu vim do Paraná mês passado, eu dei uma palestra num congresso de direito para 1.100 alunos. E aí, e as minhas maiores palestras são para o direito, por exemplo, Ministério Público, Tribunal de Justiça. Estou indo agora para Fortaleza, vou dar palestra para o Tribunal de Justiça de lá. Então, eu acho que a gente precisa, na verdade, mostrar a importância do jornalismo. Quando eu falo isso, por exemplo, o Holocausto foi adotado como bibliografia obrigatória no concurso para defensor público do Paraná. O Arrastados foi adotado como bibliografia obrigatória no concurso de formação de bombeiro de Minas Gerais. Gente, isso é um orgulho. Mas não do orgulho, isso não é o meu trabalho, isso é uma vitória do jornalismo. Eu acho que é isso, entendeu? Assim, eu acho que é colocar as coisas no seu lugar, né? Não sei se eu respondi. Não, perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre o seu livro que talvez seja o mais distinto em relação aos outros, que é o Dois Mundos de Isabel, que é uma Sim. biografia. Também todo esse lado descritivo é muito bonito, é uma construção maravilhosa, uma história muito interessante. E eu fiquei com uma coisa na cabeça na leitura que no pós-fácil você começou a responder, mas eu queria ver se você me falava mais alguma coisa, que Fala. é a questão de você estar tratando de uma pessoa com a qual você tinha uma relação, ou seja, você não tinha um distanciamento, e você estava lidando também com uma temática que era do intangível, do espiritual, que foge um pouco daquilo que você poderia comprovar com documentação e tal. Queria saber o desafio que foi para você essa construção. Nossa, foi muito desafiador. Primeiro, porque é o que você falou, eu precisava colocar isso para o leitor, contar da minha relação com essa personagem, com essa mulher que completa agora em setembro 100 anos.
Então, assim, eu precisava deixar isso claro, né? Porque eu sei que o meu leitor ia falar assim, gente, mas por que que a Daniela agora está fazendo um livro? Mas, de alguma forma, mesmo sendo muito diferente do que eu escrevi até aqui, o livro dialoga com o que eu venho fazendo no sentido de construção da memória coletiva do Brasil, porque a gente está falando de uma mulher muito à frente do tempo dela, uma brasileira centenária, que nasceu no interior de Minas Gerais e que aos 9 anos passa a ver, ouvir coisas que ninguém compreendia e funda uma escola aos 14. Se fosse só isso, pô, ela já seria uma personagem maravilhosa, mas ainda o meu receio de contar a história é porque envolvia a religião, o espiritismo. Eu sou espírita, mas eu ficava com medo, é o que você falou, são coisas intangíveis, quer dizer, você acredita ou não. Então, o que eu tentei fazer neste caso para sair dessa cilada? Eu fiz a mesma coisa que eu fiz nos outros livros, que era um processo de investigação. Então, eu parti da memória da Dona Isabel para encontrar os personagens que ela ia citando ao longo das entrevistas. E aí que foi o trabalho mais legal, porque assim, nenhuma das pessoas está na rede social, né? Porque é tudo 80, 90 e 100. Tá todo mundo aí, né? Enfim, então encontrar esses nonagenados, essa galera, e foi muito emocionante quando eu fui encontrando cada um e que eles iam confirmando. E mesmo quando a memória dizia, não me lembro, mas é exatamente isso que eu falaria, né? Do médico, de uma história que foi citada, que é da década de 40, 50, nem me lembro mais. E a gente e ele mantém a narrativa dele, mesmo não se lembrando do caso todo. Isso é muito bonito. Então, eu fiz um processo investigativo. Agora, é claro que muitas das coisas que estão ali eu não posso provar, né? Assim, eu posso provar ou provar não, eu posso trazer outros depoimentos, né, de pessoas que confirmam aquilo. Mas muitas das coisas são oralidade. Então, assim, mas ainda assim, uma mulher que funda uma escola aos 14 anos, que tira das ruas mais de 500 crianças, que transforma a vida de milhares de pessoas, ela merece ser personagem de um livro, porque ela tem uma história que é muito rica. E é um livro que foi muito bem aceito, que eu não esperava também. Eu tinha um receio, assim, sabe, de ser vista de forma atravessada, e não, ele foi muito bem aceito. Talvez o preconceito fosse meu ali nesse caso, né? Porque eu acho que o jornalismo ele permite tudo, até que você, eu li, mas é bonito, mas eu não acredito. Ok, tá tudo certo também. Né? Então, eu acho que esse livro, ele também me ensinou que eu posso falar de outras coisas, sabe? Porque eu sou jornalista. Então, eu não tenho um tema único, ela só fala de tragédia, ela só fala. Não, eu escrevo sobre aquilo que eu acho que é importante e relevante. E foi também, vou te dizer uma coisa, eu tinha saído do Todo Dia, Mesma Noite. Para mim, foi muito curativo esse livro porque eu estava muito esgotada, entendeu? Então, assim, lidar com isso, com o bem, com coisas bonitas, foi muito importante para mim, sabe? Me reconstruiu também. E já que você falou que você escreve, você não precisa escrever só de tragédia, disso, daquilo, você tem aí no teu caminho escrever obras de ficção? Então, essa é uma pergunta assim, que já me fizeram. Você sabe que eu tô assim, estarrecida com a qualidade dos autores contemporâneos brasileiros de ficção. A gente tem aí o Itamar Vieira Júnior, que é uma. Não precisa nem dizer. Tem a Socorro Acioli, acabei de ler o livro dela, que é A Cabeça de Santo. Gente, leiam, é maravilhoso, meu Deus. A Carla Madeira, eu falo que ela é uma aberração, que ela tem que ser estudada, essa mulher, assim, os livros dela são inacreditáveis. Então, eu tenho lido muito os nossos autores nacionais maravilhosos, e eu fico achando, gente, nunca vou conseguir fazer isso porque é um texto de uma riqueza. Eu falo, por exemplo, que a Carla Madeira, com os personagens que ela traz, no Tudo é Rio, mas no Véspera e tal, eu falo, como é que essas mulheres que ela narra, isso tudo deve morar dentro dela, todas aquelas mulheres, entendeu? Assim, porque não é possível. Então, é uma riqueza, acho que até cultural, eu não sei, de vida que talvez eu não tenha. Não sei, talvez. Quem sabe um dia eu vou. Não sei, entendeu? Eu tenho muita vontade, mas eu fico tão apavorada com a qualidade que eu falo, gente, isso não é para mim, não.
Queria muito, porque realmente o que eles estão fazendo, e de levar a nossa literatura para o mundo também, né? Sim. Acabei de ler A Palavra que Resta também, do Stanley Gardel. Então, assim, é muito impressionante a gente ver muitos autores e autoras nordestinos, entendeu? Maravilhoso. A gente fica assim, eu tô de queixo caído com a qualidade do trabalho que a gente tem feito. Ai, eu não sei se eu tenho talento para isso ou não. Quem sabe? Um dia eu vou tentar, não sei se eu consigo. Daniela, muitas das suas obras têm sido, pelo menos o Holocausto foi adaptado, né, para obras audiovisuais, o Todo Dia Mesma Noite teve a série da Netflix, você tem outros que pelo menos as notícias saem que estão em projetos, né? É, Tanto o Arrastados quanto Os Dois Mundos de Isabel estavam em negociações e tal. Você, quando escreve, pensa olha, pode ser que vire isso, porque eu confesso que lendo as obras, elas são cinematográficas, assim, né? Você já vê ali e até se você puder comentar um pouco, por exemplo, Todo Dia Mesma Noite, né? Você vê muita conexão com a obra, não é tão livre assim, né? muita. Parece Não, bastante. isso eu fiz muita questão. Então, você sabe assim, hoje, quando eu escrevo, eu tenho uma expectativa de que aquilo talvez possa virar uma história para audiovisual, porque eu gostei do negócio. É muito bom quando você consegue conversar com milhares de pessoas, assim, quando você consegue levar aquela mensagem para milhares de pessoas e para milhões, no caso do Todo Dia Mesma Noite, o que a gente e o Holocausto, né? Eu gostei muito disso, assim, que é você. É muito forte isso. O Todo Dia Mesma Noite, por exemplo, foi uma experiência. Quando você fala que é cinematográfico, eu ouvi muito na sala de roteiro que eu tenho participado, assim, nossa, seu livro é um roteiro pronto, seus livros são um roteiro pronto, assim. Então, assim, que gostoso, mas não era, nunca foi de propósito e continua não sendo, porque senão você não faz uma coisa nem outra, né? Mas é lógico que hoje já cria em mim uma expectativa de que aquilo vá para o audiovisual. Mas falando da experiência de Todo Dia Mesma Noite, nem a Netflix esperava o sucesso retumbante que a série promoveu. E uma das minhas maiores preocupações ao fazer o Todo Dia Mesma Noite, tanto é que eles mantiveram até o nome, né? Eu tinha muita responsabilidade com essa história. Então, eu não queria, por exemplo, claro que tem algumas coisas que a ficção, ela de narrativa, que são necessárias até para a velocidade, Uhum. enfim, para toda a questão da série em si, mas eu queria que fosse assim, que eles seguissem o máximo possível as histórias e que eles não maculassem as histórias, não criassem coisas, não ferissem as tradições gaúchas, embora todo mundo tenha criticado o sotaque dos atores, acharam horrível, né? E eles tiveram aula, que você não tem noção, né? Mas enfim, foi até engraçado. E aí eles foram muito fiéis, foi muito bacana, porque eu fui consultora criativa da série, todas as intervenções que eu pude fazer, inclusive a partir do roteiro, foram atendidas com muita delicadeza. E falando do sucesso, a Netflix não esperava o sucesso que foi. E aí eu acho que todo dia mesmo, a gente ficou no top 10 mundial, né? Nós ficamos no top 6 durante 2 semanas mundial. Nós ficamos no top 10 em dezenas de países. Nós fomos no top 10 das Bahamas, para vocês terem ideia. Entendeu? Então, assim, foi muito legal. E eu acho que isso dá um recado muito claro para a indústria do entretenimento de que, de novo, nós queremos ver as nossas histórias sendo contadas. E isso foi muito legal. Sim. Eu acho que esse foi. Tanto é que a gente só está vendo com o quanto isso vem crescendo, o quanto está sendo consumido. Porque a gente sempre viu a história do outro, são as histórias importadas, mas e as nossas não vão ser contadas? Eu acho que Todo Dia, Mesma Noite, ele balançou muito e mexeu, assim, criou um novo olhar para isso. Legal. É, Você. Uma última coisa que eu queria te perguntar também. Tem um comentário aqui no chat da Rose, nossa colega da Gerência de Estudos e Desenvolvimento.
Aqui ela coloca: além dos temas candentes, as obras de Daniela Beck se situam na categoria de livro-reportagem, tão bem representada no Brasil por nomes como Caco Barcelos e Mário Magalhães, que por extensão se aproxima do jornalismo literário dos mundialmente conhecidos Gay Talassi e Truman Capote, para citar alguns. Creio que essa qualidade implica uma comunicação muito direta com o público leitor. Que bom que Daniela e Cristina Serra estão quebrando o monopólio masculino em nosso país e publicando livros-reportagem. Era um comentário, Adorei. então. Obrigada, amei, amei ser colocado ao lado desses grandes aí. Mas eu acho que é isso mesmo. O trabalho da Cristina é fantástico. A Cristina está escrevendo, não sei se eu posso falar. Acho que eu posso. Não sei. Vou falar, não. Eu ia falar do que ela está fazendo, mas também de uma história altamente relevante que dialoga com a questão ambiental, né? Tão necessária nesse país. Enfim, Cristina também é uma referência. Eu tenho uma última pergunta, então, para a gente fechar de verdade, que é se comparando até com o teu período na Tribuna de Minas, se o teu trabalho hoje em dia ele é mais solitário ou se você tem mais equipes. Eu digo isso porque você citou uma vez numa entrevista que a editora te proporcionou, por exemplo, alguém para fazer a transcrição das suas Puxa, gravações e tal, mas era só um detalhe, era só para entender assim o que mudou e com o status não. que você ganhou, né, também. Então, sempre foi solitário, assim, eu sempre fui uma... E poucas vezes, nesses 23 anos de jornal, eu tive a oportunidade de fazer matérias escritas a várias mãos, o que eu acho que é muito legal. Mas como que a gente tinha um time muito pequeno, e o que eu fazia demandava, às vezes, eu sair do dia e ficar algum tempo, às vezes um mês fora do dia e tal. Eu não conseguia que outro colega também deixasse o dia para ficar um mês. Então, eu sempre trabalhei muito sozinha na apuração e tal. Mas no Jornal Diário, você tem uma equipe que é fundamental. Você tem o fotógrafo, você tem o motorista, você tem a sua editora. As minhas foram todas maravilhosas, que a gente tem uma relação até hoje, muito profunda, de muito respeito. Você tem o diagramador, você tem tanta gente. Então, assim, por mais solitário que seja, depois, na hora da publicação, o processo é muito coletivo. Com o livro, eu continuei muito solitária, assim, né? Eu tive algumas oportunidades de viajar com fotógrafo e tal, e o processo, mas tem toda uma equipe por trás. Só que a produção em si, ela é solitária. Ela é solitária. Então, assim, eu chego nos hotéis sozinha, eu sofro porque eu estou sozinha, porque eu estou longe de casa, porque não sei o quê, nananana. Às vezes alguns dilemas eu estou sozinha ali. Mas tem uma galera que não aparece, ajudando a tornar esse produto, produto no bom sentido, tá? Uhum. A melhorar esse trabalho. Então, assim, eu tenho essa sorte de ter trabalhado com pessoas muito competentes na tribuna e hoje, muito competentes na intrínseca. E também estou tendo a oportunidade, a sorte também de trabalhar com pessoas no audiovisual incríveis, assim. Eu não sei, eu acho que eu sou uma pessoa de muita sorte. Assim, eu não gosto dessa palavra sorte, não. Porque eu acho que sorte enfim. Mas é a palavra que eu estou conseguindo usar agora. Assim, eu me sinto muito privilegiada. Primeiro, por poder exercer a minha profissão com tanta dignidade, que isso para mim é fundamental, não abro mão disso. E depois, assim, por poder viver disso, né? Eu acho que isso também é muito incrível. Então, é claro que o conteúdo eu trago e tal, mas eu trago a pedra bruta e tem muita gente ajudando a polir essa pedra para ela ficar linda e para ela chegar para as pessoas de uma forma sem erros, porque às vezes a gente comete erros, então a gente tem uma checadora de informação que checa, que me argue, né? Que me confronta. E aí, às vezes, eu me sinto eu fico brava, eu falo, não, peraí, você não tem, porque você leu no jornal só. Eu tenho, eu falei com a pessoa, enfim, né? É interessante o processo, mas eu acho que o processo meu de apuração ele é muito solitário. Mas até a ideia, até chegar ao final ali, passa por muitas mãos, muita gente ajudando, quebrando a cabeça.
E eu tenho tido o privilégio de encontrar grandes pessoas ao longo do caminho, que me ajudaram também a chegar até aqui, né? Legal. Você não costuma dizer os seus projetos futuros, então nem vou perguntar, né? Porque você não vai contar pra gente o que que tá chegando por aí, né? Então, até teve uma colega nossa que me perguntou, acho que foi a Marina, não me lembro, se eu tinha ido para o Sul, né? Porque era uma coisa que estava todo mundo esperando que eu fizesse, né? E aí eu até falei, se eu posso falar aqui, né? Que eu entendi que essa é uma história que não dá para ser contada agora, que as pessoas precisam de um tempo para se reconstruir. E eu acho que a gente também precisa saber quando não contar, sabe? É difícil isso. A gente começou falando um pouco disso antes Sim. de gravar, né? Que é você, como jornalista, chegar no momento em que você entende que você não dá para contar. Olha, difícil. Porque o nosso papel é exatamente contar, mas não contar nesse momento, eu acho que é respeitar o tempo daquelas pessoas que estão se reconstruindo, estão tentando se reconectar com elas mesmas e até com o lugar do qual elas nasceram que desapareceu. Então, isso leva tempo. Dito isso, eu não posso contar o meu futuro projeto. Tá ótimo. Muito obrigado, viu, Daniela? Obrigado mesmo pela sua presença aqui com a gente. Guilherme, fica à vontade. Conversamos hoje, então, com a jornalista investigativa Daniela Arbex, essa baita contadora de histórias, né, que já viraram livros, inspiraram filmes e séries. Obrigado, Daniela, por ter topado reservar essa 1 hora do seu dia para bater esse papo com a gente. Obrigado também pelo Dani Bensur pela mediação. Até a próxima. Eu que agradeço, gente. Obrigada, foi maravilhoso. Eu fico muito feliz. Assim, tô vendo um monte de coisa linda aqui, as coisas bonitas estão pondo aqui para ler, né? Adorei. Obrigada a vocês pelo carinho, pela paciência também de me ouvirem. Foi uma alegria estar aqui conversando sobre coisas que tocam a nossa alma, né? Foi muito bom. Obrigada. É o que o pessoal está escrevendo aqui, ó. Entrevista fantástica, foi uma aula. Obrigado por esse encontro, pelo frescor que foi essa troca. Então, um pouco do retorno do pessoal aqui para você. Ai, Foi que ótimo. bom. Enche meu coração de alegria, gente. Vocês nem imaginam. Eu fico muito feliz. Obrigada. Obrigado, Dani. Até a próxima.